No Esporte Mais de hoje vamos falar de seleção brasileira, notícias dos clubes do Rio, menores e grandes. Tem também o Campeonato Brasileiro que volta nesta quarta-feira, esporte nos municípios e o giro de notícias internacionais com destaque para a Liga das Nações. Vem com a gente que está no ar mais o Esporte Mais. No ar mais o Esporte Mais, tudo certo, Maurício? Tudo azul, voltou, hein, rapaz? Eu não tive a chance de falar com você na última semana. O dia da glória, o dia de fazer história. Vitória maiúscula em casa. Fazer quem sorriu, sofreu. 3-0. Fora os ameaços, né, pra cima do Vasco. Rapaz, agora o Vasco, a gente vai falar sobre Série B, né? Sim, já. Sortíssima, é verdade. Bom, vamos falar de Flamengo. O Flamengo tem clima de treino e Conto se prepara para encarar o Fortaleza fora de casa já nesta quarta-feira. Na Flá TV, Júlio Santos recebeu Everton Cebolinha em um bate-bola muito descontraído. Vamos assistir um trechinho. Tá preparado? Preparado. Tem certeza? Não sei muito bem. Tô brincando. É um quadro rápido, fácil sobre você. E eu vou explicar pra você que tá fazendo pela primeira vez e pra quem tá assistindo pela primeira vez. Legal, bem louco. Vou fazer algumas perguntas pra ele. Ele tem que responder rápido e, se possível, em uma palavra. Vamos lá. Tô lascado. Está chegando a hora da verdade. Um sonho. São Libertadores. O maluco é brabo. Caminhando, né? Tá perto. Uma saudade. Família. Família. Porque sua família ficou no Ceará. Tá, isso. Meus pais estão lá, né? Então, Você que é do Ceará, né? Eu nunca. fiz gol de bicicleta. Vamos começar. Vou começar a tentar. Vamos né? começar a tentar pra gente tirar esse eu nunca daí. Filme favorito? De volta ao jogo. De volta ao jogo. Então fica a dica aí pra quem quiser saber aí o filme que nunca assistiu, muito bom. O que você gosta de fazer nas horas vagas? Jogar videogame. Jogar videogame? Viciado. E sempre que eu tenho tempinho, eu tô aqui jogando. Se você morresse hoje, como é que você gostaria que as pessoas lembrassem de você? Acho que como um cara divertido. Brincalhão, espontâneo. É que a gente olha e acha que você é um pouco tímido. Acho que por de fora, assim, quem vê Sim. de fora acha que eu sou um pouco mais tímido, mas com os meus, digamos assim, eu sou bem brincalhão. E qual é o seu lugar favorito? Maracanã. Que legal, Maracanã. Virou o seu lugar favorito? Meu lugar favorito, com certeza. Você gosta de... Como é que você se sente jogando no Maracanã? É um estádio que eu me sinto muito à vontade, né? Já tive a experiência de jogar pela seleção brasileira e ser campeão no Maracanã. Por que não agora ser campeão no Maracanã com a camisa do Flamengo? Qual foi a maior vergonha que você já passou? Eu acho que cumprimentar alguém achando que era outra pessoa. Você tem o costume de fazer isso? Já fiz isso algumas vezes. Fiquei com a cara de gol contra. Acho que foi a maior. Cara de gol contra. Gostei dessa expressão, fiquei com a cara de gol contra. E qual é a trilha sonora da sua vida? Uma música que narre a sua vida, assim. Racionais MC. A vida é um desafio. Uma meta pra realizar esse ano? Ser campeão. Independente Da competição, acho que ser campeão. Libertadores a gente já realiza um sonho e faz os dois em um, né? Os dois em um, exato. O futebol pra mim é... Minha vida. Ai, minha voida. Jogar no Flamengo significa? Um sonho. Primeira coisa que você faz em dia de jogo? Tem algum ritual? Eu gosto bastante de fazer oração, né? Assim, quando eu acordo, pedindo pra Deus abençoar aquele dia e o jogo principalmente. Boa. E se você não fosse jogador, o que você seria? Olha, acho que eu ia arriscar ser cantor. Mentira! Adoro! Já falei algumas vezes aí, não sei se eu levar jeito, mas acho que eu arriscaria ser cantor. Porque você gosta de cantar? Gosto bastante. É porque eu ia te perguntar dançar ou cantar. Cantar. Cantar? Então se prepare que tem uma surpresinha aí. Tô brincando. É mesmo, é? E dentro do esporte, qual que você escolheria fazer se você não fosse jogador? Qual outro esporte? Olha, eu gosto muito de jogar tênis. É um esporte, é um hobby que eu tenho assim fora o futebol. O basquete também, mas o basquete é muito mais difícil, né, pela estatura. Mas o tênis você é um joga esporte... basquete? Tipo, tenta? Tento, até brinco na verdade, né? Sim. Mas acho que o tênis assim é o que eu mais gosto. Um vício. Um vício, videogame. Todo dia você sai do treino e vai... A maioria das vezes. Se fizesse um filme sobre a sua vida, qual o nome do filme seria? Como é que seria o nome desse filme? O Improvável. Breve nos cinemas. O Improvável.
Legal, criativo. O que você ainda não fez, mas que tem muita vontade de fazer? Não tem nada assim. Nada, Não tem. alguma coisa radical? Ah, não, tem. Pular de paraquedas. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Eu imaginei que é uma tenho coisa... essa vontade, mas ainda vou fazer. E você não tem medo de altura? Bastante. Mas tem. Maurício, Fortaleza e Flamengo. Jogo grande, jogo importante. Fortaleza que briga ali naquela zona de confusão. E o Flamengo, que apesar de ir com time misto, né, com time reserva, ainda a gente não sabe o que o Dorival vai fazer, tem uma pequena chance de título. O Flamengo vai levar esse jogo a sério ou já está focado nas Copas, na Copa do Brasil? Eu acho que... Sabe por quê? O Flamengo é o seguinte, o elenco é tão qualificado que todo jogador, quando tem oportunidade, se ele está no banco, ele quer mostrar que ele pode um dia chegar ao titular. Se ele é titular, ele não pode dar mole de cair o rendimento, porque no banco verdade. tem gente ali no calcanhar. Então, um elenco qualificado como o do Flamengo faz com que o time entre sempre ligado. Com sede de vitória, né? Agora, o jogo vai ser difícil porque o Flamengo está com 10 baixas aí para esse jogo, né? Sim. Jogadores importantes. Sem o Pedro também, a que seleção. está na seleção e tal. E outros que estão lá em departamento médico, cartão Sim, e tal. verdade. Então, mesmo que o Dorival não quisesse, ele vai ser obrigado a entrar com um time meio misto, né? É verdade. Agora, o misto do Flamengo sempre é um time forte. Muito Porém, forte. o Fortaleza é um adversário difícil. Mas pode complicar o caminho do Flamengo. Bom, o Fluminense e Juventude também jogam nesta quarta-feira pelo Brasileirão. O Fluminense tem a vantagem de jogar em casa e, se vencer, seca o Palmeiras. O Fluminense muito bem nessa retomada, né, depois da Copa do Brasil, aquela derrota para o Corinthians, venceu o Flamengo e agora parece que as coisas acalmaram ali com o Fernando Diniz. O Fluminense favorito, né, Maurício? Ô Isaac, olha só, o Fluminense é franco favorito contra o Juventude. Mas eu lembro que o Juventude perdeu para o líder Palmeiras, na Arena Palmeiras, por 2-1. Jogo complicado. Então não existe essa de jogo ganho de véspera. O Fluminense tem que jogar a bola, tem mais time, com muita seriedade. Não dá para pensar em secar o Palmeiras antes de ganhar o Juventude. Então, embora o Juventude é o lanterna virtual rebaixado, merece o respeito para não ter péssima surpresa. Sem sombra de dúvida. E bom, e por falar em surpresa, Maurício, no podcast Papo de Guerreiro pela Flu TV, Thiago Neves, que tem história com a camisa do clube, viveu bons momentos com seu Cruzeiro também, péssimos momentos também. Bom, ele falou sobre a trajetória do meia Paulo Henrique Ganso, falou de seleção brasileira. Bom, vamos assistir um trechinho de como que foi esse bate-bola. Na semana, muita gente comentando sobre o Ganso na seleção. Você acha que cabe ainda o Ganso na seleção? Tem espaço para ele na seleção, na Copa do Mundo? Cara, eu vou te falar, eu acho que no momento eu acho difícil pela forma pelo esquema que a seleção joga. Quem que você tiraria para botar? Sabe? Ele tem muita qualidade. Falar de qualidade do Ganso, a gente nem se discute. O cara, ele é maestro. Só que eu acho que pela forma que o Brasil joga, só o Casemiro ali, e aí o resto tudo muito dinâmico. Paquetá, às vezes, é muito difícil encaixar ele. Pode ser num jogo, preciso tirar o Casemiro, bota o Ganso de primeiro para clarear o jogo, para armar. Aí dá para encaixar. A próxima convocação já é a da Copa. Tá muito tá muito fechado já. Tá por isso eu acho que se ele tivesse, eu acho, desde o começo do ano, com o Diniz, ou do ano passado, jogando dessa forma, aí com ele estava no grupo, com isso eu tenho certeza. Mas agora tá muito perto, cara. Porque é um cara diferenciado pra caramba, né, Thiago? É muito diferente. Ele é muito diferente, não tem nem... Assim, Todo jogador fala isso. Muito bom jogador. Ele já pensa antes. A bola já, antes de vir no pé dele, ele já sabe quem já correu, o espaço que está aberto. Ele que clareia o jogo do Fluminense. Você como jogador e na posição dele, assim, né? É o melhor ano dele no Fluminense disparado. E não só no Diniz, desde o Abel. O Abel já fez ele jogar esse futebol dele. Porque ele joga na final, no primeiro jogo da final. É um absurdo. No primeiro e no segundo jogo da final. Aí que ele gosta que ele é um absurdo, foi crescendo, ele já joga ali. O Abel ele já joga. É. Na sua visão de fora, assim, por que esse ano o Ganso tá vindo o Ganso que a gente estava esperando tanto tempo, assim? Vai muito do jogador, vai muito da confiança do treinador. Quando o Diniz chegou, já falou que ele era um maestro, que ele era gênio. Aí o moleque já em casa, vendo a apresentação do treinador, falando isso de você já vai treinar no outro dia já alegre, feliz, já você muda já o teu jeito de jogar. Então eu acho que foi isso que aconteceu com ele. E ele, cara, ele estava jogando muito na primeira vez do Diniz. Ele estava jogando muito também.
Então, eu acho que a Foi chegada quando rolou o dele... enfrentamento Flu e Cruzeiro, você viu ali de pé. Você não conseguia chegar. E é o que acontece hoje. O cara vai marcar ele de primeira. O cara não vai, ele pisa, arma todo o jogo, se dá espaço para um gênio igual o Ganso, cara, ele vai fazer o que ele está fazendo. Mas quando você vem de uma temporada, ele teve algumas temporadas ruins, abaixo do que a gente esperava, né? Sim. É difícil se recuperar depois, assim, pro jogador? É difícil. né? Cara, vai mais nisso que eu falei, vai mais da confiança do treinador, de te dar, de saber a forma que você gosta de jogar e deixar você à vontade. Esquecer, ele não esquece, Eu acho né? que, exatamente, tá louco. Ainda mais, não sei, se com o Abel, uma forma, tava uma cobrança em cima dele, que queriam que ele jogasse de um jeito que ele não gosta. Aí chega o Diniz, sabe como usar ele, era tudo que ele queria. E tudo que a gente queria, né? Que é ver ele jogando da forma que ele tá jogando. Já o Botafogo segue em seu ótimo momento e tem um confronto importantíssimo fora de casa. Confronto, Maurício, direto, é contra o Goiás, às 21h45 também, nesta quarta-feira. A maioria dos jogos são na quarta-feira, né? O Brasileirão voltando, rodadas importantes. O Botafogo é o favorito para esse jogo, tem a dificuldade de jogar fora de casa contra o Goiás, que está em um ótimo momento também. Não é favorito, não. Lá em Goiás vai ser parada duríssima. Duríssimo, eu também acho. Flamengo sofreu. Sofreu lá, empatou. Sofreram lá contra o Goiás. Verdade. Palmeiras. Fluminense virou no finalzinho, mas também foi um jogo difícil. Não dá pra falar que o Botafogo é favorito, não. É um jogo muito equilibrado pelo que os dois vêm apresentando nas últimas rodadas. E o Botafogo tem que vencer. O segundo turno do Goiás é muito bom. É muito bom. Pedro Raul voando na temporada, né? Ótimo jogador. E quem sabe, lei do ex aí. Se ele jogar, não sei se ele tá suspenso. Jogar também, acabei não sabendo como é que foi. Não lembro, a acho suspensão que foram 3 jogos, não sei se faz. dele. Brincadeira. 3 jogos. Fazer o quê? Bom, o Gabriel Pires falou sobre o momento do clube. Não, nossa meta é sempre o jogo seguinte, né? E seguir evoluindo aquilo que a gente fez no jogo passado, corrigindo os erros. E acredito que a gente vem numa evolução boa, conquistando essa vitória que estava engasgada assim, né? Essa vitória dentro de casa e tudo mais. E acredito que a gente tenha que dar sequência e habituar com esse sentimento de vitória e ir em busca lá da vitória contra o Goiás. Não, é aquilo, não são 11, né? Somos todos, é o plantel inteiro, todo mundo é importante. Quando um não tá tão bem, o outro entra e também nos treinos isso vem evoluindo muito, né? Ter jogadores de qualidade, isso é importantíssimo. Para uma evolução isso é importantíssimo. Então é aquilo, um grupo forte, é para brigar por resultados maiores, por objetivos maiores, e é isso que a gente está buscando aqui. Então, esse início eu sempre busco me cuidar, então isso não é uma novidade. Pode ser para as pessoas que estão me conhecendo agora, mas para mim não é. Então é aquilo, estou buscando evoluir em todos os aspectos, físicos, técnicos, isso é uma constância minha, isso eu sempre vou buscar, independente do momento da minha carreira, isso para mim tem que ser sempre. Então é aquilo, como eu falei na minha entrevista quando eu cheguei, as pessoas me conhecendo um pouco mais e eu vou estar aqui sempre para ajudar, para evoluir e ajudar meus companheiros dentro de campo. Então é sempre importante, né? A gente tá aproximando a torcida mesmo que fora do Rio de Janeiro. Isso é muito bom, sentir o carinho deles em outros estados, isso aí é muito bom, tanto para nós quanto para eles, né? Porque a gente vai lá jogar 1 ou 2 vezes no ano, então isso é muito bom. E a gente sentir que é aquilo, a torcida do Botafogo é grande, é espalhada pelo Brasil inteiro, então é bom ter esse carinho deles perto até fora. Maurício, seleção brasileira, depois da vitória contra a Gana, o Brasil vai encarar a Tunísia em seu último amistoso antes da Copa do Mundo, nesta terça-feira, às 15h30. O Brasil, contra a Gana, jogou aquele futebol que a gente já esperava, os jogadores mostrando serviço, jogou firme, jogou duro, apesar de Gana ser um adversário mais fraco. O Brasil mostrou muita consistência, Maurício, com o time que foi a campo. E nesse jogo contra a Tunísia, algumas peças aí podem ter mais chances, né? Como o Pedro, que não entrou no último jogo, o Matheus Cunha, que teve pouquíssimos minutos, né? Eu queria saber de você o que a gente pode esperar do Brasil para esse jogo de terça-feira. Primeiro, mais uma boa atuação. O time do Tite, independente dos jogadores, tem sido consistente. A parte tática, coletiva tem sido muito boa. E temos jogadores, a gente já comentou isso aqui,
jogadores muito equilibrados, muito equiparados. A gente tem talvez o Neymar, né, sobrando, o Vini Júnior, pelo momento dele do Real Madrid, muito bem também, e vários jogadores de muito bom nível. Né? Richarlison voando. Você não perde a qualidade. O Tite hoje tem uma coisa muito boa, ele pode mexer no time e não tem aquele desnível de qualidade que atrapalha muito, né? E que poucos times do mundo têm. Então eu acho que o Brasil vai fazer mais uma boa atuação. Infelizmente nós não teremos nenhum confronto contra os europeus até a Copa do Mundo. Agora é importante frisar que no final de semana ligou um sinalzinho de alerta sobre os nossos adversários. Que a Suíça ganhou a Espanha por 2-1. Jogando muito bem, eu assisti o jogo. E a Sérvia goleou por 4-1. Né? É verdade. Então, mas é Suécia. Suécia. Não é time, não é Suécia, exato. Não vai pra Copa, mas mas não é 4-1. É verdade. Montenegro, Mônaco. Me fugiu agora aquele país pequenininho lá que todo mundo vai lá. Estônia, Não, é Kosovo, Luxemburgo. Esses negócios assim que são países até bonitos que deram, posso falar um dia com esse, mas que no futebol são minúsculos, né? É verdade. Então, aí todo mundo dá essa peca, mas não, ganhou de 4-1 da Suécia, tu tem que abrir o olho. Tem que abrir o olho. Tem que respeitar. Bom, a gente segue para falar com o giro dos clubes menores do Rio. Maurício, giro com os clubes do Rio, o que tem de importante aí para você falar? Na tela aí os resultados, na tela, né? Diz que parece aquele camarada, né? A única diferença é a questão salarial. Brincadeiras à parte, vamos aí aos jogos, você vê na tela, Série B1 do Campeonato Estadual. Pérolas Negras venceu Nova Cidade por 1-0. O Angra dos Reis, rapaz, tomou de 7 outro dia, hoje tomou em casa. Rapaz, é só goleada. O São Gonçalo no Niterói. Mas eles ganharam o jogo passado, sim. Agora voltaram a tomar um sapeca. Serra Macaense venceu 7 de abril por 2-1. Campo Grande e São Paulo foi o único empate da rodada 0-0. O Duque de Caxias venceu o Paduano por 2-1. E o Serrano de Petrópolis, que vinha super bem, perdeu a invencibilidade. Foi derrotado em casa pelo SEAC Araruama por 1-0. Agora vamos para a Série B2. Rodada movimentada. E infelizmente a coisa complicou demais para o Magiense. O Magiense verdade. agora já não dá mais para sonhar com classificação e praticamente agora o Magiense tem que reagir no campeonato para não cair para a Série C. Para não voltar para a Série C. Exatamente, porque o time perdeu para o Belfort Roxo por 1-0. Você vê que é tudo jogo apertado no Magiense. Empatou um de 2-2, perdeu 2 por 2-1 e agora perde um por 1-0. Vamos reagir, Magé. Parece que está faltando algum detalhe sempre. Sim. Um gol, né? Um gol. Coisa. Vamos lá, os jogos que aconteceram. Carapebus 2, Campos 1, Rio de Janeiro 1, Goitacás 0, Belfort Roxo 1, Magiense 0, Barra Mansa e Tigres do Brasil ficaram no 0-0. E aí teremos ainda Barra da Tijuca e Búzios, Séries e Bom Sucesso. Não sei como está a situação do Séries, que a princípio estaria eliminado da competição, mas está na tabela aqui. Tá aí, né? Vamos ver o Magiense reagir agora, porque a classificação ficou muito difícil. É verdade. Foram 3 derrotas e um empate. Vamos torcer para... A gente sabe a luta do presidente Sim, da diretoria. Gente boa, não merece cair. Na Série B2, mas às vezes a dificuldade de recurso, né? De estrutura. O Sim tem se desdobrado. Quando ele veio aqui na redação, a gente conversou sempre fala, né, abertamente sobre isso. As dificuldades, né, que o Magiense tem para se manter na B2. Mas vamos torcer que o Magiense vai recuperar. Com certeza. Vamos lá, Magiense. Vamos lá. Na divisão pro ano que vem. É isso aí. Maurício, tem mais jogos aí para você falar? Volta Redonda. Volta Redonda, a gente já tinha comentado, se classificou para as semifinais da Copa Rio, né? Sim, tá aí, ó. Passar pelo Paduano, né? Por 4-3 nos pênaltis. No segundo jogo das quartas de final disputado na semana passada, como a gente já comentou. Sim. Bom, só para lembrar, enquanto a gente vê algumas imagens do jogo da classificação contra o Paduano, que o time do Volta Redonda vai enfrentar o Americano numa das semifinais. Na outra, teremos aí a Portuguesa jogando também para definir, mas as semifinais da Copa Rio só no dia 5 de outubro, depois do primeiro turno das eleições. Agora, infelizmente,
o Volta Redonda acabou eliminado da Série C do Campeonato Brasileiro, Sim. perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-1 Exatamente. em casa. O time precisava ganhar ainda, depender de resultado, não deu nada certo. Perdeu. E o resultado até deu, parece que o Mirassol ganhou a Aparecidense, mas aí com essa derrota em casa, o Voltaço acabou sendo eliminado. Bom, então já que falamos que infelizmente, né, o Voltaço foi eliminado, já sabemos quais os 4 clubes do Brasileirão da Série C classificados para a segundona em 2023. É verdade. Então vamos lá, porque nesse domingo terminou a segunda fase da competição. Tinha 8 clubes divididos em 2 grupos, com 4 equipes se enfrentando em 6 rodadas. Os classificados foram o ABC de Natal, o Botafogo de Ribeirão Preto, o Mirassol e o Vitória. O Mirassol concretizou seu acesso após ter a melhor campanha na fase classificatória do Brasileirão Série C. O Leão do Interior Paulista encerrou a fase de grupo com 3 vitórias e 3 empates no grupo A, após vencer este domingo a Aparecidense por 2-1. Como falamos, pelo no grupo outro B, jogo, o Botafogo de Ribeirão exatamente. Preto de Volta Redonda. No grupo B, a decepção foi o Paysandu, que na primeira fase foi o segundo melhor, mas não repetiu isso na segunda fase. Pô, e a torcida bonita, né, Maurício? Paysandu, Exatamente. camisa bonita, infelizmente não conseguiu. Ele empatou em pontos com o Mirassol na primeira fase, fez uma campanha muito boa, mas na segunda fase acabou lanterna do grupo, né? Não conseguiu manter o padrão. Aí se classificaram o ABC, que foi o líder do grupo, com 12 pontos, sem nenhuma vitória, e o Vitória da Bahia. Vitória, fora de casa Barradão. com o Paysandu e contou com a derrota do Figueirense para se classificar com 9 pontos. O Figueirense ficou com 7 pontos. Então, parabéns aí aos Sim. os classificados. E lembrando que o ABC e o Mirassol, como foram os líderes, né, dos seus grupos, eles vão fazer a grande decisão. As datas serão definidas aí nos próximos dias. É, Maurício, tá certo. Série C aí muito movimentada, já Então esses definidos. 4 vão jogar a Série B do ano que vem. Exatamente. Que eu espero não ter nenhum time do Rio. Tomara, Não né? cai ninguém e o Vasco sobe. Né? Cara, né, Vasco? Bom, e Eu queria que o único time do Rio na Série B ano que vem fosse o Volta Redonda, já que não deu pro Voltaço. é verdade. Né? Agora, o detalhe curioso, né? Você vê, nesse final de semana, o América de Natal foi campeão brasileiro da Série D, 4ª divisão. O América de Natal, o grande rival do ABC. Eu tive o prazer de ir lá em Natal em julho, né? E na época eu conversei com muita gente lá, a torcida do ABC, inclusive, é maior. Né? A torcida, eu sempre tive a ideia, o contrário, mas convivendo lá, o pessoal de Natal que torce para o time local. Afirmou. Gosta muito do ABC. E creio, inclusive, que vai ter casa cheia na decisão aí, vai ter Com muito apoio certeza. do torcedor daquela Não espere por menos. bacana cidade, né? O torcedor natalense vai lá apoiar o ABC e o torcedor que é do América comemorou o título ontem, porque mesmo com a derrota para o Pouso Alegre de Minas Gerais por 1-0, Exato. o América de Natal foi o campeão brasileiro da Série D, porque havia E ganho volta pra ser. na Arena das Dunas por 2-0. Estágio lindo, inclusive. Não tive a oportunidade de entrar, né? Assisti na porta, tá muito bacana. Maurício, Série B, vamos falar de Vasco e Londrina. Vasco e Londrina na quinta-feira, às 21h30, jogo decisivo para o Vasco da Gama. Maurício, o Vasco precisa vencer. Se o Londrina vencer o jogo, encosta novamente. Se o Vasco vencer, empata, exatamente. Mas se o Vasco ganhar, né, dá aquela pequena distância, mas já tira um peso das, já tira um peso das costas. O que você pode esperar para esse jogo? Em relação ao torcedor do Vasco, é casa cheia. Não espere menos por isso. O Vasco vai ter que fazer 2 coisas. Tá o coração na ponta da chuteira. Exato. E um futebol melhor do que aquele apresentado na derrota para o Cruzeiro. É, pelo amor de Deus. Porque não é só o fato do Cruzeiro ter ganho 3-0, jogou bem, mas o Vasco foi muito inoperante. Né? O Vasco Exatamente. só jogou o iniciozinho da partida, até próximo dos 10 minutos, marcou pressão, deu um calor no Cruzeiro um pouco. Mas em metade do segundo tempo, quando já estava no primeiro mesmo, vantagem do Cruzeiro, Cruzeiro e aí controlou o jogo. Cruzeiro, exatamente, o Cruzeiro jogou, deixou o Vasco com a bola e o Vasco não criou. Exatamente. Criou muito pouco. Muito pouco. Não assustou o goleiro. Você vê que o Nenê saiu, a gente mal notou o Nenê em campo. Realmente foi uma atuação ruim do Vasco. Tem que fazer tudo diferente, porque esse jogo contra o Londrina é fundamental. E deu muita sorte, como falamos no início do programa, que
que o Londrina deu mole em casa. Deu mole em casa. Perdeu para Ponte Preta 2-0. Agora, com isso, se o Vasco também não ganhar e empatar, a Londrina não chega no Vasco ainda. Mas mantém a distância. Com isso, você tem ali a Ponte Preta que vem subindo. Esporte. Você tem Esporte que tá ali. Então, exatamente. Se eu não me engano, o Novo Horizontino. Novo Horizontino. Então, exatamente. Atento, não pode dar mole. CRB tá por ali também? Não me lembro. Eu acho que o CRB também tá por ali, não tá? CRB com os últimos tropeços, não, ele perdeu. Não, eu não me... Acho que não, é verdade. As duas últimas. Joga hoje, 1-0 pro Vila Nova, que está fazendo uma campanha de recuperação. É verdade. Então, e só lembrar, você vê como é que tá a Série B. O Bahia quase tropeça em casa, tropeçou, né? Empatou em 2-2 com o Operário de Ponta Grossa, que está no Z4. Bom, Maurício, giro, 2 municípios, esporte na cidade. O que você tem para trazer de informação pra gente aqui do esporte? Bom, vamos destacar o Campeonato Estadual de Seleções Municipais Sub-17, porque tem classificação no ar. A gente, no próximo programa, traz outras notícias do esporte na cidade, mas vamos parabenizando a seleção de Macaé, que venceu Nova Friburgo por 3-0 em casa, já havia ganho em Friburgo por 2-1. Exato. E garantiu vaga para a próxima fase. E Guapimirim, rapaz, a molecada do Guapimirim está mandando bem, hein? 4-0 para cima de Itaguaí. Primeiro jogo já em Itaguaí tinha sido 3-1. Sim. Fizer agregado 7-1. Molecada boa de bola. E Guapimirim vem se destacando nas categorias de base já há alguns anos. Então, parabéns parabéns. Mais uma vez. Do futebol de Guapimirim, da Liga Guapimirense de Desportos. Tá certo? E só lembrar que agora a gente vai no próximo programa, a gente confirma os próximos jogos. Eu sei que já teríamos Magé e Cardoso Moreira. Guapimirim, se eu não me engano, vai enfrentar a seleção de Aperibé. Tá certo, Maurício. Bom, agora a gente vai ao giro de notícias internacionais. Vamos destacar a Liga das Nações, Maurício. Olha só, o grupo 3 da Liga das Nações conhecerá nesta segunda-feira. Aliás, a gente está gravando aqui, mas depois a gente atualiza a seleção classificada para a final, que ocorrerá em junho do ano que vem. Hungria e Itália se enfrentam no Puskás Arena, em Budapeste, com as anfitriãs jogando com a vantagem do empate. Hungria muito bem, né? Quem diria a Hungria surpreendendo aí na Liga das Nações. A Itália vai marcar mais uma eliminação? Bom, vou apostar na Itália. Minha opinião. Na outra chave... Olha isso. Rapaz. Na outra chave, já rebaixada, a Inglaterra recebe a Alemanha em Wembley, com transmissão do Sport TV e da SPN2. Em jogo que só tem um objetivo para as duas seleções. Não vai, mas vai ter comentário exclusivo, aí você assiste aqui. O jogo só tem um objetivo, deixar uma boa impressão em sua última partida antes da Copa do Mundo do Catar. A Inglaterra muito mal. E a Alemanha também eliminada? Eliminada também, 6 pontos. Tô te falando que o Brasil... 6 pontos, eliminada. E a Inglaterra foi rebaixada, né? Vai jogar contra aqueles times que a gente acabou de falar aqui. Tipo o Azerbaijão e o Cazaquistão. Vai passar um perrengue. Bom, difícil. Fora da Copa e surpresa de um grupo com 3 campeões mundiais, a Hungria chega à última rodada na liderança da chave com 10 pontos e, por isso, só precisa de um empate contra a Itália, vice-líder com 8. A campeã europeia, Itália busca a sua vitória para tentar a recuperação e o ânimo, Maurício, depois de ser eliminada em mais uma vez de um Mundial. Bom, os rebaixados, aliás, classificados para as grandíssimas finais que ocorrerão no ano que vem, tá aí Croácia, Portugal e Holanda. Falta Hungria. A França também não. França também não. França caiu e tomou um sacode para a Dinamarca, 2-0. Não foi rebaixada. Não foi. Mas não chegou na... Mas não foi rebaixada também porque o outro time venceu. Agora não me lembro do grupo, mas se o outro time tivesse vencido, teria sido rebaixada também. Que coisa, hein? Fechou, Maurício? Fechou. Então tamo junto. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você do esporte, equipe técnica. Obrigado pela audiência. Fiquem com Deus e até o próximo Esporte Mais. Tchau, tchau.